Lucas 8, a partir do 1. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Se você está anotando, eu dei o nome dessa mensagem de Como Não Ser Generoso. Como não ser generoso? Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Quantas pessoas gostariam de estar numa igreja nesse momento? Quantas pessoas gostariam de ter uma Bíblia para ler, gostariam de ter um irmão para abraçar? Quantas pessoas gostariam de poder cantar louvores alto? E nós podemos fazer isso, Pai, aqui nessa tarde. Então nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade incrível, maravilhosa, que às vezes nós nos esquecemos do tamanho desse privilégio, Jesus. Nessa tarde, com os nossos corações abertos, nós pedimos para o Senhor plantar em nós uma semente, Jesus. Nós sabemos que o Senhor já está aqui, a Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está. Então nós cremos que a Tua presença está aqui, que o Senhor está aqui, então nós nos abrimos para Ti. Não há nenhuma razão, Jesus, para estarmos aqui se o Senhor não estiver aqui conosco. Então, na certeza de que Sua presença está aqui, e na certeza de que o Senhor fala individualmente com cada pessoa aqui neste lugar, nós nos abrimos para ouvir a Tua voz. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você. Hoje eu vou tentar pregar mais para o lado esquerdo, porque eu recebi uma crítica que eu ando pregando muito para o lado direito. Então eu vou tentar. Eu sou um pouco mais de direita, se é que você me entende, mas... O texto começa, Lucas capítulo 1, no versículo 1, capítulo 8, versículo 1, começa assim: aconteceu depois disso. Depois disso o quê? Então nós precisamos entender do que a Bíblia está falando. Depois disso, a Bíblia vai falar no capítulo 7 de Lucas. O que aconteceu ali? Acontece que Jesus chega numa cidade chamada Naim, e ali naquela cidade, Jesus está entrando com os seus discípulos e com uma multidão, e Jesus vê uma multidão na porta da cidade, e essa multidão, junto com uma mulher, levando seu filho morto. Está acontecendo um funeral ali na cidade de Naim, Lucas capítulo 7. Jesus chega ali e a Bíblia fala que Jesus se compadeceu daquela viúva. Jesus se compadeceu dela e Jesus vira para ela e fala assim: não chores. E a Bíblia fala que Jesus encosta naquele caixão e Jesus dá uma ordem para aquele morto. E Jesus fala para aquele menino: levanta-te. E a Bíblia fala que aquele menino era tagarela, ele gostava de falar, porque ele não somente ressuscitou, mas ele começou a falar imediatamente. Sei lá o que ele falou. Mas ele começou a falar, e a Bíblia diz que grande temor tomou conta daquelas pessoas que estavam ali, por conta de um milagre maravilhoso que Jesus havia feito. Jesus ressuscita o filho de uma viúva, o filho de uma viúva que representa sustento, esperança para ela. Jesus faz algo milagroso. Então, os boatos acerca da grandeza de Jesus começam a se espalhar por toda a região e chegam até João Batista. João Batista que não estava andando em proximidade com Jesus. E talvez por isso que João teve uma dúvida no seu coração, Lucas capítulo 7. E João então pergunta para 2 discípulos de Jesus: olha, vai lá e até Jesus e pergunta para ele: você é o Messias ou nós temos que esperar por outro? Jesus vira para aqueles 2 rapazes e fala para eles: olha só, fala para João assim: olha, os cegos eles veem, os paralíticos andam, os doentes são curados, os mortos ressuscitam.
Jesus está aqui, o Messias está se manifestando. Então os dois discípulos vão e contam as boas novas para João, e aí um fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar na casa dele. Lucas capítulo 7. Jesus aceita o convite. Jesus aceita o convite desse grande líder religioso chamado Simão, e Jesus está ali comendo naquela ceia, e de repente uma mulher que a Bíblia, Lucas, chama de pecadora, em alguns outros evangelhos nós vamos descobrir que ela era uma prostituta, ela chega ali aos pés de Jesus, e ela começa a passar perfume nos pés de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e com o seu próprio cabelo ela começa a enxugar os pés de Jesus. E aquele fariseu, aquele pastor, aquele homem da lei, aquele bonzão da Bíblia, aquele cara que sabia o Antigo Testamento de cor, ele se questiona dentro de si, ele fala, esse Jesus não é profeta de jeito nenhum, porque se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher que está encostando nele. Mas nós estamos falando de Jesus, né? Simão não falou isso, Simão pensou, mas Jesus vira para Simão e fala assim, Simão, o que é isso aí que você está pensando, hein? Quando eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo, você não me beijou, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Você não me ungiu, mas essa mulher está derramando um perfume caro nos meus pés, está enxugando com os seus cabelos. Jesus vira para essa mulher e fala assim, agora vai, não peques mais, você tem uma nova vida, há salvação para você, o seu passado está no passado, em Jesus você é nova criatura. O ministério de Jesus, aqui no capítulo 7, capítulo 8 de Lucas, está no seu auge. O ministério de Jesus está no seu apogeu. Aqui Jesus já pregou o Sermão do Monte, que é considerada a teologia do ministério de Jesus. As pessoas já sabem quem Ele é, Jesus já performou milagres, Jesus está no auge, no apogeu do seu ministério, e aí nós chegamos em Lucas 8, que fala, aconteceu depois disso, depois de todas essas coisas que eu disse para vocês, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Jesus aí não para. Jesus está cheio de missão, Jesus está cheio de amor, Jesus está cheio de propósito. A perseguição, mas Jesus tem a coragem de enfrentá-la. Jesus tem uma palavra para dar, Jesus tem um encontro para fazer, Jesus tem alguém para curar, Jesus tem alguém para transformar a vida, mas Jesus não está fazendo isso sozinho. Aqui no versículo 1 fala que Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Os 12 que Jesus escolheu para ser os seus apóstolos. Gente ruim. Você não escolheria nenhum deles para ser sócio da sua empresa. Mas Jesus escolheu eles, para andar com Ele, para pregar com Ele, para expandir esse reino de amor, para pregar a mensagem do amor de Deus. Mas o versículo 2 é fascinante, porque além de Jesus estar indo de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus, além dos 12 estar com Jesus, o versículo 2 fala assim, e também algumas mulheres. Algumas mulheres estavam com Jesus. Algumas mulheres estavam com Jesus fazendo exatamente a mesma coisa que Jesus fazia e que os 12 faziam. Vini, mas isso é contracultural. A mulher nessa cultura não pode estar nessa situação. A mulher nessa cultura é enxergada de outro jeito. A mulher nessa cultura é colocada numa posição abaixo do homem. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso tem a ver com cultura. A mulher não pode estar nesse ambiente, a mulher não pode estar fazendo o que está fazendo para o judeu ortodoxo. Isso é um escárnio. É. Mas Jesus é contra a cultura. Jesus pega tudo aquilo que não pode e fala assim, opa, pera um pouquinho. Como assim não? Quem disse que não? Por que não? Se elas estão aqui prontas para pregar, prontas para ir comigo, prontas para proclamar o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que muda a vida, por que não? A cultura fala que não, o mundo fala que não, a tradição fala que não, a religião fala que não, mas eu, Jesus, falo que sim. Então é sim. As mulheres pregavam com ele, mas pregavam uma mensagem nova. Não era uma mensagem que todos estavam acostumados a ouvir, desculpa, lado esquerdo.
não é uma mensagem que o povo estava acostumado a ouvir. Não tem necessariamente a ver com a lei mosaica, não tem necessariamente a ver com tudo aquilo que eles estão acostumados no Antigo Testamento, não tem necessariamente a ver com a forma como eles entendiam e discerniam a lei. Essas mulheres, juntos com os 12, junto com Jesus, estão indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, proclamando o reino de Deus. É diferente. Se você tem 2, dá 1 para quem não tem. Jesus, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Muitas. 70 vezes 7. Jesus, mas e se alguém me dá um tapa na cara? Então você vira a outra face. Jesus, ele vem com uma mensagem nova, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem que transforma a vida, uma mensagem que continua viva até os dias de hoje. Essas mulheres contra a cultura pregam com Jesus uma mensagem contra a cultura. Uma mensagem poderosa, transformadora, que fez eu e você chegarmos aqui. Uma mensagem que ninguém tinha ouvido antes e ninguém ouviu depois. De alguém que se entrega por outrem que não tem absolutamente nada para oferecer em troca. Um Deus que está disposto a ter relacionamento com seus filhos. Um Deus que se fez um de nós para morrer no seu e no meu lugar. É uma mensagem diferente de tudo aquilo que eles ouviam até ali. Mas eu quero ir um pouco mais além nisso. Porque não somente as mulheres estão pregando contra a cultura, não somente uma mensagem contra a cultura, mas também estão pregando para um povo contra a cultura. Porque Jesus não está pregando necessariamente para os fariseus, Jesus não está pregando necessariamente para os líderes religiosos, Jesus, o seu foco ministerial não está dentro das sinagogas, Jesus está pregando para os pobres, Jesus está pregando para os pecadores, Jesus está pregando para os endemoniados, Jesus está pregando para a gente que tem problema, Jesus está pregando para a gente que é marginalizada da sociedade, Jesus está pregando para a gente que está, assim, sendo massacrada pelo Império Romano, Jesus está pregando com os olhos em pessoas que ninguém quer. Que ninguém se importa, pessoas que passam de largo. O seu time é contracultural, sua mensagem é contracultural, e o foco da sua mensagem é contracultural. Não sei se você já reparou ou não, mas o meu e o seu Jesus, ele é revolucionário. Mas não é uma revolução ideológica, é uma revolução de amor. É uma revolução de paz, é uma revolução de esperança, é uma revolução de futuro. É olhar para os olhos dele e falar: eu nunca vi ninguém como o Senhor, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. É o discípulo virando para ele e falando assim: para onde nós iremos, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu já procurei nos livros, eu já procurei nos filósofos, eu já procurei na religião, eu já procurei nos pastores, eu já procurei nos livros, mas tudo que eu precisava eu achei em ti, meu Senhor. Ele é revolucionário, contra a cultura. Depois dessas coisas, no auge do ministério de Jesus, ele está indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com os 12 e com as mulheres, contracultural, pregando uma mensagem contracultural para pessoas marginalizadas. Que revolução! Mas no versículo 2 do capítulo 8, a Bíblia me fala o nome delas. O nome dessas mulheres. A Bíblia fala aqui no 2. Põe para mim aí, Dani, por gentileza. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, e muitas outras. Como eu queria ter a chance de entrevistar essas mulheres e perguntar para elas: e aí, queridas? Como é que vocês se sentiram, hein? Eu queria perguntar: vem cá, Maria Madalena. Maria, você sabia que tem um monte de gente que acha que Madalena é seu sobrenome?
Mas Madalena não é o sobrenome de Maria. Madalena é a cidade da onde Maria veio, que é a cidade de Magdala, que é próxima, é uma cidade, um vilarejo bem pobre, perto ali da região da Galileia. Então Maria de Magdala virou Maria Madalena. Vem cá, Maria. Quer dizer que agora você está aí pregando com Jesus acerca das boas novas de Deus para esse povo aí, mas como é que era a sua vida, hein? Talvez ela me falaria assim: Vini, eu estava possuída por 7 demônios. É o que a Bíblia diz. Possuída por 7 demônios. Sabe que no mundo acadêmico, erudito da teologia, existe uma discussão sobre o que isso significa? Alguns teólogos vão dizer que ela realmente estava possuída por 7 demônios. Alguns teólogos vão dizer que o que Lucas quis dizer aqui foi uma alusão à numerologia bíblica. O número 7 na Bíblia é um número que significa plenitude, que significa completude, significa todo. Então, alguns teólogos vão dizer que ela estava, sim, endemoniada com 7 demônios. Alguns teólogos vão dizer que o número 7 não necessariamente significa a quantidade de demônios com o qual ela estava endemoniada, mas significa que 7 é a completude, significa que ela estava completamente possuída. Não importa qual cenário que os teólogos querem colocar aqui, a situação é ruim. Não sei se eram 7 ou se a situação dela era toda confusa, mas ela me falaria assim: eu estava vivendo em confusão. Eu estava atormentada, não tinha saída para mim, eu estava sendo controlada por demônios, eu vivia em confusão, em caos, em desordem. Eu tive a chance de fazer missões no sertão, muitos anos atrás, mudou minha vida. Fiquei 15 dias com um homem de Deus viajando no sertão. E eu não fui até o Piauí, gostaria de ter ido, mas ele contou para mim e para minha esposa que ele chegou numa cidade no Piauí, que uma moça tinha caído endemoniada, e a cidade não sabia como lidar com essa situação, e a cidade aprisionou essa mulher numa casa, ou num quarto, e essa mulher ficou presa 15 anos. Essa mulher não saía dali, essa mulher estava já sem roupas, essa mulher comia apenas o que largavam lá para ela comer, essa mulher estava suja, fedida, até o momento que o missionário chegou lá na cidade e falou: gente, o que está acontecendo aqui? Me leva até essa mulher. Orou por essa mulher foi liberta, essa mulher aceitou Jesus, essa mulher teve a vida transformada. Mas quando eu penso nessa mulher no Piauí, eu me lembro de Maria de Magdala, que a Bíblia vai me dizer o testemunho dela. Antes ela estava possuída por 7 demônios, agora ela é parceira de Jesus e está pregando sobre ele as boas novas. Antes ela estava numa vida de confusão, antes era uma vida de desordem, antes não tinha saída, antes era trevas, antes era afundada em depressão, em problemas de saúde mental, antes era uma confusão, mas Jesus a salvou. Agora ela usa a vida dela para pregar sobre ele, Edu. Eu queria entrevistar a Joana. Joana, podcast da Joana, 1h30, 3h30 de podcast com a Joana. A Bíblia me fala que a Joana, ela era a esposa do secretário de Herodes Antipas. A Joana, ela era a esposa do secretário do governador. A Joana era rica. A Joana frequentava festas e banquetes. A Joana andava na alta sociedade romana. A Joana podia viajar quando ela quisesse. A Joana tinha a conta bancária dela recheada de dinheiro. A Joana tinha as melhores influências, os melhores amigos. A Joana, nas mídias sociais, ela tinha o azulzinho lá de verificado. A Joana era Virgínia, esposa do governador importante. Eu não sei se ela ficou doente ou não, mas a Bíblia me diz aqui também algumas mulheres que haviam sido curadas. Então eu acredito que provavelmente Joana em algum momento ficou doente, e aí provavelmente ela percebeu: olha só, o meu dinheiro não acha cura, as influências que eu tenho não acham a cura. Os amigos que eu tenho não me curam, os melhores médicos não me curam, os melhores hospitais não me curam.
E aí a Joana, cheia de influência, cheia de dinheiro, cheia da alta sociedade, cheia de coisas, teve um encontro com Jesus. Primeira Maria de Magdala. Confusão, desordem. Agora Joana. Dinheiro, poder, fama. Mas as duas precisavam de salvação. Uma música antiga que a gente cantava na igreja, fala assim: o brilho desse mundo se apaga ante ti, a glória dessa terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei. Tudo cai diante da presença poderosa, gloriosa de Jesus. E aí você percebe que a sua BMW não vale nada, que a sua casa com piscina não vale nada, que a sua viagem para Paris não vale nada. Tudo isso é maravilhoso, mas é muito melhor sendo salvo por Jesus primeiro. Eu queria entrevistar a Suzana. Já imaginou esse podcast? É o pod delas, né? Primeiro Maria Madalena, para falar a confusão que ela vivia, depois Joana, para falar da vida que ela vivia, e depois a gente ia convidar a Suzana, que é a terceira mulher citada aí, Suzana. Agora, sabe o que é muito legal de Suzana? É que não existe nenhuma outra referência bíblica sobre Suzana. Quantos textos bíblicos falam de Suzana? Um. Qual? Esse. Vini, o que você sabe sobre Suzana? Absolutamente nada. Mas às vezes é igual eu e você. A Maria Madalena estava possessa. A Joana estava na alta sociedade. E a Suzana nada. É uma vida normal. É uma vida comum. Não sei o que passava na vida dela. A Suzana não tem um testemunho fortão. A Suzana não é ex-traficante, ex-bruxa, ex-não sei o quê. A Suzana não é nada disso. A Suzana é uma mulher normal. Mas sabe de uma coisa? A mulher normal precisava de salvação também. A Suzana e a Joana e a Maria Madalena, elas não são diferentes umas das outras. Elas vivem circunstâncias diferentes, mas o mesmo denominador comum para as três é que as três precisavam de salvação. As três precisavam de Jesus. Jesus salvou a Suzana. Suzana, conta para mim seu testemunho. Não, é normal. Mas como assim normal? Acordava, trabalhava, vivia lá meu casamento normal. Às vezes legal, às vezes eu choro, às vezes eu rio. Às vezes eu tenho vontade de largar tudo e sair correndo. Às vezes eu tenho vontade de fechar a porta e não falar com ninguém. Às vezes eu passo o dedo no meu celular pensando para quem que eu vou mandar uma mensagem. Às vezes eu não entendo meu marido, às vezes meu marido não me entende. Às vezes meu marido me conhece muito. Às vezes eu tenho muito amigos, às vezes eu não tenho. Às vezes eu tenho muito dinheiro, às vezes eu não tenho. Às vezes eu confio, às vezes eu não confio. Normal, como a vida de qualquer um. Mas eu precisava de salvação. Existia um buraco no meu coração que somente Jesus podia preencher. Deixa eu perguntar para você, quem é você nessa tarde? Você é Maria Madalena, Joana ou Suzana? Jesus te salvou da confusão? Jesus te salvou do lugar que você tinha tudo, mas se sentia vazio? Ou Jesus te salvou de uma vida comum, ordinária? Da onde que Jesus te tirou? Qual foi a situação que Jesus bateu na porta do teu coração, você abriu e falou: entra! Vem cá! Vamos ceiar juntos! O que eu sei, meu irmão, nessa tarde, é que não sei se eu sou Maria, se eu sou Joana, se eu sou Suzana. O que eu sei nessa tarde é que da mesma forma que Jesus salvou elas, Jesus me salvou. Agora, sabe só o que elas fizeram? A Bíblia fala aqui no 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Conforme Jesus pregava de aldeia em aldeia, conforme Jesus ia com os seus discípulos, conforme essas mulheres que foram salvas por essa graça iam
iam com eles, elas perceberam: meu Deus, eu estava perdido, agora eu fui salva, eu era cega, agora eu vejo, eu andava em trevas, agora eu estou em luz. Então tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, o meu tempo, o meu talento, o meu dinheiro, os meus recursos, todos estão à disposição daquele que me salvou. Então, se Jesus está indo de vila em vila, de aldeia em aldeia, eu vou. E eu não somente vou, mas os meus bens estão à disposição dele. Os meus recursos estão à disposição dele. Maria, Joana, Suzana, Vinícius, Edu, Martina, Rúbia. Todos nós estávamos numa situação parecida com a delas, mas graças a Deus que esse Jesus nos salvou. E agora, meu irmão, eu quero ir de aldeia em aldeia, agora eu quero ir de vila em vila, agora eu quero pregar esse reino para todos aqueles que estão prontos para receber e para aqueles que não estão também. Agora eu quero poder ajudar a espalhar essa mensagem. Agora eu quero fazer assim como essas mulheres fizeram e colocar os meus bens à disposição de Jesus. Sabe por quê? Eu anotei essa frase aqui no meu sermão. Eu espero que você não esqueça dela, porque a minha gratidão por aquilo que Jesus fez por mim, ela é expressa em generosidade. Jesus me livrou de 7 demônios, Jesus curou minha doença, Jesus me tirou do ordinário da vida, e agora eu vou expressar a minha gratidão por aquilo que Ele fez, sendo generoso. Você pode falar assim para mim: Vini, o que você quer dizer com isso? Como assim sendo generoso? Nem dinheiro eu tenho. Generosidade não tem nada a ver com dinheiro, generosidade tem a ver com uma postura de coração. Certa vez uma viúva entregou, na hora da oferta no gasofilácio, uma moeda que não valia nada, valia muito pouco. Jesus virou e falou assim: essa aí, essa deu mais que todo mundo. Como assim, Jesus, essa deu mais que todo mundo? Pois é, porque generosidade não tem a ver com 200, 300, 400 milhões de dólares. Generosidade tem a ver com uma postura de coração. Vini, mas eu não tenho dinheiro, mas você tem um talento. Vini, mas eu não tenho um talento. Nós vamos orar para você descobrir o seu talento, misericórdia. Mas você tem tempo. Vini, mas eu não tenho tempo. Então você vai ser arrebatado, meu irmão. Então você precisa reavaliar algumas coisas na sua vida. Se Jesus fez algo por você, e se você reconhece isso nessa tarde, expresse a sua gratidão em generosidade. Porque Jesus foi generoso com você, não foi? Sabe o que Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 e 3 me ensina? Me ensina em primeiro lugar que eu sou generoso por aquilo que Ele fez por mim. Eu sou generoso por aquilo que Jesus fez na minha vida. Por aquilo que Ele fez dentro do meu coração. Eu gosto de brincar essa brincadeira de vez em quando. Eu fico pensando assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, estamos em família aqui. Vocês às vezes ficam pensando assim: nossa, se eu ganhasse na loteria, o que eu ia fazer? Quem faz esse exercício aí? Beleza. Eu faço bastante esse exercício. Mas tem um outro exercício que eu faço bastante, do que assim: se eu não estivesse vivendo uma vida com Jesus, onde eu estaria? Você já parou para pensar nisso? Todos os cenários que eu pinto na minha cabeça são desesperadores para mim. Desesperadores. Porque existe uma paz que só Ele dá, meu irmão. Existe uma alegria que só Ele dá. Uma esperança que só Ele dá. Então, primeiramente, eu sou generoso, eu expresso a minha gratidão em generosidade por aquilo que Ele fez por mim, Marco. Porque eu sei aonde eu estaria se não fosse por Ele. Eu sei. Paulo fala assim, 1 Timóteo, se você puder abrir a sua Bíblia lá comigo, 1 Timóteo,
Paulo escreve para o discípulo dele, 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12. 1 Timóteo 1, 12. Paulo fala assim, ele conta o testemunho dele para o amigo Timóteo, ele fala assim, eu sou tão grato. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo, era perseguidor, era insolente, era Maria Madalena, era Joana, era Susana, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo fala assim, eu sou muito grato, porque eu sei o que Ele fez em mim. Eu sei o que Ele fez no meu casamento. Eu sei o que Ele fez na vida dos meus filhos. Eu sei o que Ele fez na minha família. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o buraco que eu estava. Lá em Lucas, no capítulo 17, a Bíblia fala que Jesus estava indo no caminho para Jerusalém. Jesus encontra 10 leprosos. 10 leprosos. Jesus vira para eles e fala assim, vai lá, apresenta ao sacerdote, no caminho, conforme eles vão, os 10 são curados da lepra. Lepra é a pior doença da época. Os 10 são curados da pior doença da época. 9 saem comemorando, 9 saem estourando champanhe, 9 vão viver a vida deles, mas um não. Um volta. E a Bíblia fala que ele se prostra diante de Jesus. Existe uma diferença grande entre os 9 e o 1. Os 9 queriam apenas a cura, os 9 queriam apenas o milagre, os 9 queriam apenas a transformação, mas o 1 percebeu que existia algo maior que o milagre, maior que a cura, maior que a transformação. Então ele se volta, ele se prostra aos pés de Jesus e fala assim, que é isso que aconteceu? Eu sei o que eu era, eu sei o que o Senhor fez por mim. Jesus vira para ele e fala, vá, tua fé te salvou. Você expressa a sua gratidão sendo generoso. Essas mulheres colocaram tudo o que elas tinham aos pés de Jesus. No Salmo 116, o salmista fala assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios com os quais tem me abençoado? Para um pouco aí e pensa, quais são todos esses benefícios com os quais Deus tem te abençoado? Quantas horas nós precisamos para pensar nisso? Eu sou grato, eu expresso a minha gratidão e generosidade por aquilo que Ele fez em mim. Mas em segundo lugar, eu entendo com a vida de Maria, com a vida de Joana, com a vida de Susana, que eu sou generoso por aquilo que Ele faz através de mim. Porque essas mulheres, depois que foram encontradas por Jesus, depois que tiveram as suas vidas transformadas, elas decidiram que iam pregar, que iam com Jesus de aldeia em aldeia, que elas iam colocar os bens delas à disposição de Jesus. Jesus sim fez algo dentro de você, mas você também precisa ser generoso, porque Deus quer fazer algo através de você. Você já imaginou que coisa horrorosa? O Evangelho chegou até você, transformou a sua vida e para em você? Você já imaginou você ter essa boas novas, que pode ser compartilhada no mundo inteiro e parar em você? Você precisa ser generoso, porque Deus quer fazer algo através de você, lá no seu trabalho, lá na sua academia, lá na sua família, lá onde você vai, lá na sua escola. A mesma coisa que aconteceu com Maria, com Joana, com Susana, pode acontecer com outrem através daquilo que Deus quer fazer através de você. Mateus capítulo 28, se você puder virar lá, esse texto é importante, a gente deveria saber de cor. Mateus 28, lá no finzinho. Jesus vai falar essas palavras. A partir do 18, Jesus vai falar assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou generoso porque Deus quer fazer algo através de mim. Isso que Jesus faz aqui é a grande comissão. Vai aos confins da terra, prega a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, não sei se você já percebeu isso ou não, mas ir, pregar, a grande comissão, custa dinheiro. Não é de graça. Eu compartilhei com vocês há um tempo atrás, cortou meu coração isso. Um missionário foi na Celebration há um pouco tempo atrás, e esse missionário, Vitor, está fazendo uma plataforma para ajudar outros missionários que estão em campo. Porque 48% dos missionários em campo sofrem de depressão. 48%. Esse missionário está fazendo uma plataforma com atendimento 24 horas por dia, para que esses missionários possam entrar ali, terem terapia, serem aconselhados, serem encorajados. Quantos acham que isso é uma boa ideia? E quantos vocês acham que é de graça para fazer essa plataforma? Custa. Custa muito. Portanto, aquilo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, às vezes custa dinheiro, e é aí que eu tenho que vir e mostrar minha generosidade por aquilo que Deus fez. Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, aquele que quer dar, se propõe a dar no seu coração, mas dê com alegria. Oh, obrigado. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... É o entendimento de que eu estou dando, eu estou sendo generoso, não somente por aquilo que Deus fez em mim, mas por aquilo que Deus quer fazer através de mim. Irmãos, quantas vezes antes de ir para a viagem missionária, quantas vezes, eu precisava de R$500 para ir para a viagem missionária, estou no seminário, eu ajoelhava na presença de Deus e orava. Quantas vezes, irmão, e clamava, Senhor, eu preciso de R$500, o Senhor sabe que eu preciso de R$500, eu não tenho como arrumar R$500, eu estou aqui no estudo missionário, aqui é integral, é 24 horas por dia, eu não tenho R$500, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor pode fazer. E enquanto eu estou orando, eu senti assim, ó, uma mãozinha assim no meu ombro, e eu só olhava assim, era alguém, me dava um envelope, e eu fingia que não era nada, colocava no bolso, falava para Deus, amém, amém, ia para o banheiro, que eu queria ver. E eu abri o envelope, era exatamente R$500. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? É o Senhor fazendo, mas é alguém sendo generoso. Deus fazendo a obra através de alguém. É através de você. Você já imaginou o Evangelho chegar lá na Índia? E lá no céu você celebrar com alguém na Índia porque você contribuiu para chegar lá? Você já imaginou lá no Senegal? Você já imaginou se isso que Deus fez em você não parar em você? Portanto, ide. Agora, existem 3 formas de ir, e eu vou acabar por aqui. Você conhece bem isso. Existem 3 formas. E são exatamente isso que essas mulheres fizeram em Lucas capítulo 8. Essas mulheres, elas vão aparecer de novo quando Jesus morre. Depois essas mulheres vão aparecer de novo quando Jesus ressuscita. E depois essas 3 mulheres vão aparecer de novo depois que Jesus vai subir aos céus. As 3. Elas estavam com Jesus no meio do seu ministério, elas estavam com Jesus na sua morte, na sua ressurreição, e quando Jesus sobe aos céus. As 3 eram fiéis àquilo que estavam fazendo, eram fiéis em pregar a palavra, eram fiéis em ser generosas com os seus bens, mas elas iam de 3 formas. Primeiro, você mostra generosidade quando você ora. E você pode orar sozinho, você pode orar dirigindo no teu carro, você pode orar no banheiro, você pode orar limpando a sua garagem, você pode orar dando banho no seu filho, você pode orar chorando na presença de Deus, você pode orar rindo, às vezes nem saber porquê, você pode orar gritando a plenos pulmões, ou você pode orar sussurrando, mas você também pode orar em grupo, você pode ir na oração de quinta-feira, você pode vir aqui no Vida Man, é lá no Vida Coffee, é no Men-Up, é orar em grupo, é orar com a igreja, é uma forma de ser generoso, é orando. Eu tenho certeza que Maria Madalena, Joana e Susana oravam por Jesus, mas não somente isso, você também pode pregar.
Você pode ser generoso espalhando a palavra. Virem mais aonde? No púlpito da igreja? Também, mas é também lá nas crianças, é também vendendo salgado ali no bistrô, é parando ali para conversar com homeless na rua, é lá no seu trabalho, é ligando para um parente seu do Brasil, é falando com alguém, é fazendo missões locais e transculturais. Esse negócio de missões transculturais às vezes nos dá a ilusão de que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Missão é para mim aqui e missão é para mim lá. Sim, eu apoio missionários, mas eu também sou aqui é onde eu estou. Mas o terceiro lugar de expressar a sua generosidade é contribuindo. E aqui eu falo dos seus dízimos e das suas ofertas. As 3 serviam a Jesus com seus bens, Moisés. 10% é o seu dízimo, oferta, aquilo que está no seu coração, aquilo que você quer dar com alegria. Mas para manter as luzes desse lugar custa. Para transmitir o culto para o Brasil, para centenas de pessoas que vão ouvir durante a semana, custa. Para enviar missionários, para sustentar missionários, para construir igrejas, custa. Se você soubesse quanto tem de equipamento de som aqui, você não acredita. Custa. O que eu sei é que essas mulheres foram impactadas pelo poder de Jesus. E elas começaram a servi-lo, pregando com ele e servindo com seus bens. Porque elas foram generosas, primeiro por aquilo que Deus fez nelas, segundo por aquilo que Deus quer fazer através delas. Sabe qual é o nosso erro? E aqui eu termino. É a gente achar que se eu fizer um, eu não preciso fazer os outros. Então eu faço assim, não preciso contribuir porque eu oro. Não preciso orar porque eu prego. Não preciso pregar porque eu contribuo. Isso não é uma mentalidade de generosidade, isso é uma mentalidade religiosa, de checkbox. Na minha vida com Jesus nunca é sobre checking box. A minha vida com Jesus tem 100% a ver com aquilo que transborda do meu coração grato por aquilo que Ele fez em mim e aquilo que Ele quer fazer através de mim. Então pense por um segundo, o que Jesus fez em você? Da onde foi que Ele te tirou? Você é Maria, Joana ou Susana? Agora pense, o que Jesus quer fazer através de você? E o que isso demanda da sua generosidade? São seus recursos financeiros? É o seu talento? É o seu tempo? É a sua expertise? O que é? Em terceiro lugar, nessa ideia de que Jesus quer fazer através de você, você tem orado, você tem pregado, você tem contribuído, você tem feito a sua parte?